Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um programa Bate-Papo Cristão. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Anderson, nosso presbítero aqui da nossa congregação, de uma das nossas congregações aqui de Surubim, a congregação do loteamento São Tirso. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre o culto doméstico. Esse tem sido um tema muito pensado em nossos dias, né? Os dias de quarentena por conta do isolamento social. Nós temos sido privados do culto público. Então, muitas pessoas, né, têm pensado, têm refletido acerca desse tema. Então, hoje, nós nos propusemos a estar falando sobre esse tema, esclarecendo aqui algumas questões, pensando sobre esse assunto, para poder lhe ajudar com informações acerca desse tema que é tão relevante para a Igreja de Cristo. Então, Anderson, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para você e eu queria começar fazendo a primeira pergunta. O culto doméstico tem alguma base teológica ou o culto doméstico ele tem surgido agora com a pandemia, né? Eu sei que muitas pessoas têm descoberto o culto doméstico agora por causa da pandemia, por causa do isolamento social, mas o culto doméstico, ele tem alguma base teológica? Ok, antes de responder essa pergunta, eu quero parabenizar essa iniciativa de vocês e estar sempre tendo esse bate-papo com temas extremamente relevantes. Eu acho que isso enriquece a vida espiritual da igreja, acho que é muito bom, não é? Isso tem sido, eu acho que é também extremamente abençoador para a vida das congregações e daqueles que têm acesso a esse tipo de material. Então eu quero parabenizar vocês, dizer que vocês continuem firmes nesse tipo de bate-papo, nesses tipos de abordagem de tema extremamente importante. Eu entendo que é muito, mas muito relevante mesmo. Bom, eu respondo dizendo que a base teológica para o culto doméstico ele está arraigado no próprio ser de Deus. É a primeira coisa. Tendo em vista que o amor de Deus ele é expansivo, ele é transbordante e ele também é compartilhado nas bem-aventuranças que nós chamamos de intertrinitariana. Ou seja, eu estou dizendo que essa plenitude do amor de Deus e da luz é eternamente compartilhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Com isso, eu estou dizendo que Deus, que é a Trindade, essa Trindade ela não se molda à nossa família. Não é a Trindade que vai se moldar à nossa família. E sim as famílias que têm que se moldar, ou seja, que tem que ter como base o próprio Deus e o próprio ser de Deus. Eu diria também que uma má compreensão, teologicamente falando, desse tema, faz com que a igreja não deseje, ou a família não deseje crescimento espiritual no seu seio, no seio da família, no seu compartimento. Ou seja, um dos grandes problemas espirituais da igreja é achar que a vida espiritual ela só pode ser cultivada dentro da igreja. Esse é o problema. Veja, é legítimo querermos estar dentro dos nossos templos. É legítimo querer estar na comunhão dos santos. Mas o Senhor nunca escondeu que nós podemos cultivar uma vida espiritual no seio da nossa família. O fato é que nós fomos ensinados de que a igreja é o sagrado e fora da igreja é o profano. A igreja romana ensinou muito bem isso, né? E às vezes a gente não sabe fazer uma leitura correta com isso. Então eu entendo que essa problemática ela se dá, ou seja, essa falta de compreensão ela se dá porque não existe uma vida espiritual, logo também eu estou dizendo que não existe um culto doméstico sendo executado dentro desse lar. Eu entendo que em muitos lares, Alisson, o culto doméstico ele não é algo só opcional. A verdade, ele pode ser percebido em algumas orações que são feitas em refeições diárias dentro das nossas casas, no café da manhã, no almoço, no jantar, e eu entendo que isso reflete de forma muito grande
nas esposas, no próprio marido e também nos próprios filhos que não crescem com um legado, com doutrina e com instruções da própria palavra de Deus na sua mente, no seu coração. O Joel Bick diz algo interessante. Ele diz que Deus ele usa restaurar o culto doméstico como um prenúncio de um avivamento na igreja. É muito importante refletir e pensar no culto doméstico, porque eu entendo e eu concordo com o Joel Bick de que Deus ele pode se utilizar da restauração do culto doméstico em nossos dias para trazer um prenúncio ou um avivamento para a própria igreja. É no culto doméstico que Deus pode visitar o coração da família, Deus pode tratar com a família, Deus pode corrigir a família, Deus pode consolar a família. E eu diria mais, que o culto doméstico ele é importante teologicamente porque Deus se relaciona com família. Deus ele se relaciona com família. Eu poderia citar vários exemplos aqui. Nós temos a família de Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2, 18 ao 24. Podemos citar aqui a família de Noé, 6, 18 de Gênesis. Podemos citar aqui Abraão e a instituição da circuncisão, que está inclusa a sua família, em Gênesis 17, 2, do 10 também ao 23. Josué e a sua declaração ao serviço do Senhor, que está em Josué 24, 15. Pedro no seu sermão do Pentecoste, onde ele entende que a promessa não é só para as pessoas, mas para toda a casa. Lídia e o carcereiro, onde o evangelho não só alcançou o coração daquelas pessoas, mas alcançou o coração de cada família. E Timóteo, na sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3, onde ele foi instruído pela sua família. A família também ela precisa de Deus. Deus não só se relaciona com a família, ela precisa de Deus. Logo, quando Deus ele auxilia essa família na sua instrução, essa família vai desembocar em uma liderança masculina piedosa, ela vai desembocar em uma esposa que é submissa ao próprio esposo, a filhos obedientes e também a uma correção, mas não é uma correção tirana, uma correção recheada e encharcada de amor. Mas por fim eu poderia colocar também que a família, como base teológica, né, para essa sua pergunta, eu poderia dizer que a família, ela, quando tem o auxílio de Deus, ela se torna um ambiente pedagógico. Tendo em vista que nas nossas escolas bíblicas dominicais, a gente recebe muitas reclamações que há uma transferência demasiada para as tias, né? A responsabilidade não cai mais sobre o chefe da família, né? Não cai mais sobre o cabeça da família. Então, quando eu começo a cultivar um culto doméstico, teologicamente falando, eu começo a entender que a família ela é um ambiente pedagógico. É na família que você pode extrair ensinos extremamente fundamentais na vida cotidiana. As aplicações ficam mais visíveis e perceptíveis. Eu responderia dessa forma. Ok. Anderson, tendo em vista tudo isso que você falou, nós podemos dizer que é dever de cada família ter o culto doméstico ou o culto doméstico é algo opcional? Ok, muito bem. Bom, eu diria que sim, é um dever da família, né? Por todas essas razões que eu acabei de colocar, né? Por uma questão de que a família precisa do próprio Deus, por uma questão de que Deus se relaciona com a família, né? Por todas essas questões que eu coloquei. Mas veja, eu poderia citar um texto de Josué, o texto lá de Josué, o famoso texto de Josué que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Perceba, Josué, ele olha para o povo e diz: olha, vocês escolheis a quem se vai, né? Se é esses deuses aí que vocês estão servindo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente poderia dividir em 3 partes. Só essa frase aí de Josué. Quando Josué diz eu e a minha casa, ele primeiro usa a palavra eu. É interessante que ele usa aqui a ideia representativa do homem, né? Logo, quando ele diz eu, ele não está dizendo eu sozinho, ou a minha casa sozinha, porque logo ele vai dizer depois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele entende que não é ele sozinho, não é a casa dele sozinha, mas é ele e a casa dele em um grupo comunitário que serve ao Senhor. E é interessante que a palavra serviço aí no texto, ela às vezes passa desapercebido quando nós fazemos uma leitura muito rápida. Mas a palavra servir no hebraico,
ela é muito mais do que eu trabalhar na igreja, é muito mais do que eu fazer alguma coisa na igreja. A palavra serviço traz a ideia de culto, traz a ideia de adoração. Logo, eu não estou dizendo só que é dever da família, Alisson. Eu estou dizendo que quando eu entendo que esse dever é louvar a Deus, eu estou dizendo algo muito maior do que isso. Eu estou dizendo que é a missão dessa família. Então eu estou trazendo uma luz aqui de que a missão da igreja, ou a missão de um homem é o quê? É glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Logo, não é um dever mecânico, é uma missão que transborda de um coração que deseja unicamente e exclusivamente adorar a Deus. A palavra serviço é adoração. Então, uma família que não deseja adorar a Deus e cultivar isso dentro das suas casas, é uma família enferma. Isso é preocupante. Então, eu responderia dessa forma: não só um dever, é uma missão de um coração que transborda em adoração a Deus. O Anderson, uma pergunta que não estava aqui na minha programação, mas você falando, veio aqui à minha cabeça aqui a ideia. O culto doméstico, como você vê assim a importância do culto doméstico para os filhos? Porque eu penso que o culto doméstico ele pode ser um grande instrumento para preparar os nossos filhos para o culto público, né? Às vezes nós levamos as nossas crianças para a igreja e ela não se adapta ao culto, é impaciente e tal, mas será que se cultivássemos o culto doméstico, né, ela não estaria familiarizada com o culto público? O que você pensa a respeito disso? Perfeito. Eu penso que é extremamente importante. Eu responderia a sua pergunta de duas formas. Primeiro, quando a gente começa a pensar na Páscoa, há um ensinamento pedagógico dos pais explicando aos filhos o que representava a Páscoa. Olha, foi ali que os nossos pais, os nossos antepassados saíram da Terra Prometida, foi resgatado com poder, com braço forte. Ou seja, os pais, eles nessa refeição, né, sacramental e extremamente importante para a vida do povo judeu, era uma refeição onde sempre era cultivado de forma pedagógica, ensinado, né, de forma muito clara, para que os filhos entendessem a importância que aquilo ali tinha de forma redentora para aquele povo. Mas perceba, isso traz um exemplo muito forte na vida de Isaac. Quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado por ordem do próprio Deus, e Isaac estava indo, né? E ele tinha dito às pessoas que estavam ali perto: fica aqui porque eu e o menino ali a gente vai adorar a Deus. Um ato de adoração, né? Quando ele estava a caminho, Isaac começou a fazer algumas perguntas do tipo: pai, está aqui o cutelo, está aqui isso, está aqui aquilo, mas cadê o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? A pergunta que se faz, Alice, é o seguinte: quem foi que disse ao menino toda aquela instrução de tudo aquilo que estava acontecendo ali? Quem ensinou o menino? Eu entendo que a ideia de Isaac era mais ou menos o seguinte: pai, no culto que o Senhor ensinou a gente em casa, está faltando uma coisa. Esse culto aqui está inválido. Está faltando algo que é imprescindível. O Cordeiro de Deus. Então eu concordo com você. Às vezes, os nossos filhos ficam inquietos. A gente não pode generalizar, né? É claro, a gente sabe como é difícil prender a atenção das crianças. Mas sobre muitos aspectos é porque não tem ensinamento contínuo e constante dentro dos lares. Sobre a preciosidade do culto e sobre toda a questão da solenidade do culto que a gente poderia ensinar para as crianças. Às vezes no momento da ceia, né? O momento da ceia é um aperreio muito grande, né? A mãe está com o menino no braço, aí passa o diácono para a bandeja e coisa desse tipo, o menino fica tentando pegar ali. Só que esse é um momento, dependendo do tamanho do menino, de você começar a conversar no ouvido do menino. Olha, isso aqui representa isso, representa aquilo. Não, às vezes a mãe e o pai perdem a paciência, né? E acaba se desconcentrando em um momento extremamente sublime e solene, que é o momento da ceia do Senhor. Eu concordo com você. No Velho Testamento, tinha um ensino contínuo de como os filhos deveriam entender alguns eventos extremamente primordial. Hoje, a gente deixa isso a cargo dos pastores e das tias da igreja. Então, às vezes, é difícil
controlar as crianças, mas o problema está no lar, eu penso. Amém. Anderson, vamos falar um pouco agora da parte prática, né, do culto doméstico, né? Como nós podemos implantar o culto doméstico no seio da família e o que acontece durante o culto? Ok. Isso é uma pergunta extremamente importante. Porque aqui nós estamos falando da questão teológica. A gente entende que é imprescindível. A gente sabe que é importante. Isso é um fato. Agora, como implantar isso? Como sair da teoria e colocar isso na prática? O Joel Bick, ele separa algumas coisas no seu livro, Adoração no Lar. Eu indico esse livro para vocês que desejam se aprofundar mais no assunto. Ele faz 3 observações e faz outras também. Mas essas 3 é muito interessante, eu achei muito legal. Ele diz o que, onde e quando. Para que a gente comece a fixar como deve ser o culto. Então, o que? Bom, em termos gerais, o que deve ser feito no culto é antes de acontecer o culto. O Joel Bick coloca isso, eu achei sensacional. O dirigente, o cabeça do lar, o líder da casa, ele deve ter um momento de oração. Porque quando você vai refletir sobre a questão do culto doméstico, você deve entender que você está lidando com algo sagrado. Você vai estar orando, você vai estar invocando o nome de Deus para o seu lar, você vai estar adorando a Deus, você vai estar trazendo algumas reflexões. Então você deve orar, pedir a Deus para que Deus visite o seu lar, pedir a Deus para que Deus visite a sua família. Logo, eu estou dizendo que o líder deve tratar isso como algo sagrado, como algo imprescindível, como a gente acabou de dizer. Então ele deve ter um momento de oração. E quando ele for executar esse culto deve ter leitura da palavra, oração, louvor e reflexão. A gente vai ver isso de forma detalhada mais na frente. Mas o culto doméstico ele se resume basicamente nisso. Leitura, oração, louvor e reflexão. A segunda pergunta que o Joel Bick diz agora que a gente sabe o que deve ter no culto, ele pergunta onde deve ser. E isso aqui é uma questão muito pessoal, né? Não vai ser a gente que vai dizer onde é que vai ser o culto. Mas ele pode ser no quarto, ele pode ser na sala, ele pode ser na mesa. Agora, desde que seja observado pelo dirigente do culto que tudo está tranquilo para ser executado esse culto. Exemplo, o telefone tem que estar desligado. Você tem que dizer ao filho... Outra coisa também, não pode ter nada no fogo. Porque senão você vai ficar levantando. Nada pode tirar a sua atenção. Então, aonde deve ser, isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha pessoal. Agora, deve ser em um lugar que não tire a atenção das crianças. Às vezes você quer fazer no quarto da criança, mas no quarto da criança está cheio de brinquedo. Então você deve procurar um lugar que seja extremamente propício para esse tipo de ato solene, ato de culto. E o Joel Bick também coloca dizendo quando. No livro do Joel Bick, ele coloca que deveria ser no mínimo 2 vezes por dia. Seria bom, pastor, seria muito bom, para ser verdade, né? Bom, pode ser. Estamos longe disso ainda. Pode ser 2 vezes por dia. Agora, por que ele diz que pode ser 2 vezes por dia? Ele entende que você deve começar o dia, né, já agradecendo a Deus por ele ter lhe concedido esse dia, com saúde, com fôlego de vida, como diz o salmista, e pedindo para que Deus lhe dê força para o dia a dia. Mas também você deve fazer no final, quando você for dormir antes. E é interessante, abrindo um parênteses aqui, eu vou falar sobre questão de brevidade, mas abrindo um parênteses, o Joel Bick, ele coloca que tem que ser 2 vezes por dia. Ele não está dizendo que o culto doméstico tem que ser 30 minutos, não. E nem 1 hora, não. Na verdade, nós que pregamos na igreja, né, a gente deve se contentar. O sermão tem que ser de meia hora, com todo aquele negócio, não. Não, a gente tem que ser breve. Tem que ser brevidade. Então, Joel Bick entende que deve ser 15 minutos. Então, você já tem meia hora só, 15 minutos, você lê o texto, e aí você deve dosar a sua refeição espiritual, biblicamente falando. No culto doméstico, você lê um texto do Velho Testamento, pela manhã. À noite você pode ler um do Novo Testamento, enfim, a gente pode falar disso mais para frente. Como eu disse, deve ser breve. Joel Bick entende que deve ser curto, simples, terno e celestial.
Ele diz: o culto doméstico deve ser curto, deve ser simples, não precisa ter muito aparato, nada. Deve ser terno, ou seja, tem que ter afeto, você tem que ter amor pelo que está fazendo. E deve ser celestial. Ele diz que eu devo persistir, porque o culto doméstico sempre cai nesse pecado. Hoje eu não tive tempo de fazer nada. Hoje deu preguiça. Hoje o menino aperreou. Ele disse que eu devo persistir nesse ato. Eu não posso ser vencido pelo cansaço nem pela distração da criança. Né? A criança vai aperrear, não vai gostar, mas eu devo persistir, porque isso é saudável para a minha vida espiritual. Mas também esse culto doméstico, ele deve ser solene. Eu devo ter cuidado com minha conduta. Não é porque o culto é na minha casa, eu devo brincar na hora do culto doméstico ou achar que é porque na minha casa eu posso fazer o que eu quero. Não, eu tenho que ter cuidado com minha conduta, eu tenho que saber que eu estou lidando com algo sagrado. É culto, eu estou invocando o nome do meu Senhor para dentro da minha casa, para esse culto solene. E eu devo ler, se possível, nesses cultos domésticos, biografias. Aqui vai algumas ideias. Se você não sabe como fazer alguns tipos de leitura, leia as biografias de Elias. Comece a ler Elias. Leia algumas parábolas, né? Você pode mesclar isso aí, leia parábolas, leia as cartas de Paulo, carta de Paulo aos Efésios, ou se não, leia a oração do Pai Nosso. Comece a refletir com a sua família, pegando porções da oração do Pai Nosso. Então, envolva a sua família com leitura. Faça a leitura alta e peça para que seu filho repita. Aqui eu abro um parênteses. Meu filho tem 7 anos. E as minhas leituras que eu faço no culto doméstico, eu peço para que o meu filho repita. Por exemplo, eu leio um texto, quando eu termino de ler uma frase do texto, ele está repetindo. Porque isso memoriza. Mas eu não só tenho que pedir para ler junto com toda a minha família as leituras que devem ser feitas no culto doméstico. Eu devo instruir. E essa instrução deve ser dita a todos de forma clara. Eu não devo complicar nas minhas aplicações no culto doméstico. Eu devo fazer aplicações pegando questões do dia a dia que eu estou lidando dentro de casa. Então, o culto doméstico ele deve ser extremamente prático. Eu devo ser carinhoso nas minhas aplicações. Eu devo pedir para que sempre as pessoas prestem atenção. Esse é o problema de pessoas que têm filhos pequenos em casa. Essa é uma questão. Os filhos não prestam atenção, você presta atenção. Eu devo orar por eles e com eles. Eu devo orar pelos coleguinhas deles. Joel Big diz isso no livro. Quando você estiver orando, envolva o seu filho. Ore pelos coleguinhas dele, porque ele vai se sentir dentro do culto. Dentro do culto. Ore pelos coleguinhas dos seus filhos. Confesse os pecados da família de forma coletiva e individual. Dê o nome do seu pecado quando você estiver orando. Adore ao Senhor também nesse culto doméstico. Cuidado com as escolhas da música. Não é porque é culto doméstico que eu devo escolher qualquer tipo de música. Não. Da mesma forma que o culto doméstico é uma instrução doutrinária para minha casa, os louvores também têm que ser instrutivos. Também eu devo ter cuidado com a questão doutrinária. Então, na prática, o culto doméstico ele deve ter todos esses ingredientes. Perceba, se ele tiver todos esses ingredientes, você tem aí você tem mais de 15 minutos de culto doméstico, de manhã e à noite. Mas todos esses elementos são imprescindíveis. Eu não devo deixar nada de fora. Eu devo ter solenidade no que eu estou fazendo, porque é papel meu, como o cabeça da casa, cuidar da espiritualidade. Perceba, Paulo disse isso lá aos Efésios, né? Disse que eu devo cuidar da minha esposa e eu devo santificá-la, né? A ideia ali é que eu devo cuidar de cada área da vida da minha esposa, não só da vida espiritual, mas de cada área da vida emocional. Então, isso deve ser extremamente instrutivo quando eu aplico tudo isso que eu acabei de dizer num culto doméstico. Então, na prática, ele é extremamente especial e eu chego a dizer glorioso para a família da Aliança. Eu entendo. Amém. Anderson, existe alguma objeção contra o culto doméstico? Sim, tem várias objeções. Existem várias desculpas. Por exemplo,
Algumas pessoas dizem que o culto doméstico ele não tem base bíblica. A ideia que eles vão dizer, Alisson, é que não tem um imperativo, um mandamento dizendo culto doméstico aqui, assim, não tem imperativo. Mas perceba, os textos citados na nossa conversa, todos os textos que eu coloquei, eles trazem a importância desse culto nos nossos lares. Esse tipo de pergunta, quando as pessoas dizem que não tem imperativo, que não é um mandamento, esses tipos de pergunta, eles entendem que a relação de Deus com a família é só no campo jurídico. Quando as pessoas dizem assim, é porque não tem nenhum mandamento, não existe nenhum tipo de mandamento. O que eles estão querendo dizer é que o relacionamento que eles têm com Deus é um relacionamento de cunho jurídico. O que eles estão querendo dizer é basicamente o seguinte, eu só faço o que me manda. Se não me mandou eu fazer isso, logo eu não faço. E a gente se esquece. Quando a gente começa a estudar a questão do pacto, da aliança, a gente se esquece que um vínculo que nós temos com o nosso Pai não é só de cunho de termos. Os termos que ele coloca para os filhos da aliança. Mas esse vínculo é um vínculo de amor. Senhor, ele não se amarrou, deixa eu pegar essa expressão aqui do Heber Campos Júnior, né? Ele não se amarrou para que as suas criaturas vivessem só debaixo de termos. Ele se amarrou porque, como diz a nossa confissão de fé congregacional, porque ele condescendeu-se. Isso foi graça. Isso foi amor. Logo, cai por terra essa questão de que só porque não tem um imperativo para que eu não faça o culto doméstico, não. Eu prefiro entender que o culto doméstico, ele é cultivado dentro da minha casa, é uma expressão de amor que eu tenho para com meu Deus, que se amarrou-se a mim, que tem um pacto, que fez um pacto comigo, que ele quis pactuar comigo. Então, em uma declaração de amor e de adoração, eu executo atos solenes. A Bíblia diz que Paulo vai dizer que comais ou que bebais, faça tudo para a glória de Deus. A ideia é que a minha vida deve ser um estilo de vida. A minha vida de adoração deve ser um estilo de vida. Logo, toda a área da minha vida deve refletir uma vida de adoração. Então não é uma questão imperativa, não é uma questão jurídica. O meu relacionamento de Deus é um relacionamento amoroso, um relacionamento de esposo para com a sua esposa, de pai para com o filho. Outras objeções que eles colocam, Alisson, é que não tem tempo. Eu não tenho tempo para fazer culto doméstico, eu não tenho tempo, o meu tempo é muito corrido e coisa desse tipo. Deus não tem nada a ver com isso, não. Eu devo controlar o meu tempo, eu devo disciplinar o meu tempo. Percebeu? Eu tenho tempo para lazer. Eu tenho tempo para fazer compras. Eu tenho tempo para ir para fazer compras ou ir para um supermercado. Eu não estou querendo dizer que isso não é importante. Não estou querendo dizer que isso não tenha que acontecer. Mas eu aconselho que deve ter disciplina do nosso tempo. Por que eu tenho que ter disciplina do meu tempo para executar um culto doméstico dentro da minha casa? Porque isso é um anseio da minha família de querer cuidar da vida espiritual de todos eles. Eu não estou saindo de casa para comprar uma comida. Quando eu estou saindo de casa para comprar uma comida, eu estou querendo que isso seja benéfico para quê? Para o meu corpo. Logo, se eu não sair de casa para comprar uma comida, eu vou definhar dentro de casa, porque eu não estou comendo e eu não vou conseguir ficar forte ou coisa desse tipo. Por que eu não faço isso com minha vida espiritual? Porque eu não cuido da minha vida espiritual, que essa responsabilidade é minha. Como um marido, como um pai. É a responsabilidade minha. Eu devo cuidar da minha vida espiritual. Eu devo mortificar o meu coração. Eu devo pedir a Deus para que Deus livre do meu coração, do meu orgulho, da minha insensatez. Então, eu devo cuidar da minha vida espiritual. Eu devo disciplinar a minha vida e procurar um tempo. E esse tempo deve ser inegociável. Então, essa desculpa de que não tem tempo, tem que ter tempo. Outra desculpa é que não existe uma hora exata. Aqui tem várias desculpas, né? Não existe hora exata para estar todo mundo junto. Então, eu devo cancelar o culto? Porque não tem todo mundo junto, então vamos cancelar. Não cancele o culto por causa disso. Faça com a maioria dos membros que está lá.
família é grande, não tá todo mundo junto, o povo chega tarde da faculdade, e o horário melhor é à noite, e vai chegar tarde, e já chega cansado, não consegue se concentrar no culto. Faça só. Faça com quem estiver presente, mas não deixe de fazer. Não seja vencido pela preguiça. Se tiver alguma atividade secundária que ameace esse culto, cancele essas atividades secundárias. Cancele o mais rápido possível. O culto deve acontecer e, como eu disse, deve ser inegociável. Ele deve ter a primazia dentro do meu lar. E outra desculpa é que minha família é diversificada. Meus filhos são pequenos. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu não vou entrar muito aqui, porque eu sei que o pastor Thomas tratou sobre isso. Sobre negócio. Uhum. Mas leia história. História da Bíblia para eles. Leia o catecismo infantil. Talvez você diga, eu não consigo doutrinar meu filho, eu não consigo conversar sobre a palavra de Deus com meu filho. Pois bem, somos dois, eu também não consigo não. Mas perceba, quando você cultiva um culto doméstico dentro do lar, você está doutrinando quem? A sua esposa. Se ela tem habilidade, então o que a sua esposa está ensinando ao seu filho, com a linguagem dela, que ela sabe lidar com esse tipo de linguagem assim, é algo que ela aprendeu de você. Então ela está inculcando doutrina na cabeça do seu filho. Agora, você também não deve ser preguiçoso. Você deve pedir ajuda da sua esposa para como você pode se aproximar do seu filho e ensinar o seu filho. No catecismo tem uma série de perguntas, né? Quem fez você? Aí Samuel começa a responder. O que mais Deus fez? Série de perguntas de lá. Eu pego essas perguntas e começo a contar algumas histórias com a ajuda da minha esposa. Então isso não faz só ele assimilar as perguntas que tem no catecismo, como também eu começo a colocar algumas histórias de cunho doutrinário ali dentro daquelas perguntas. Então isso pode ser também extremamente pedagógico aí, mas o pastor Thomas falou mais do que isso aí, então acho que ele tem propriedade para falar mais do que eu. Filhos adolescentes. O filho adolescente, como é que eu faço? Falo da doutrina da Sagrada Escritura para ele, faço aplicações no que diz respeito ao dia a dia, mas também a minha casa não tem crente e eles não desejam se reunir no culto. Como é que a gente faz? Deixa de fazer? Não. Faça assim mesmo com os crentes. Se eles não querem se reunir, faça só com os crentes que tem lá na sua casa. Agora, essas pessoas vão estar ouvindo. Aqui é interessante. Na minha congregação, que eu estou lá dirigindo, eu estou fazendo visitas a eles lá e eu digo a eles que eles devem fazer culto doméstico. Eu pergunto se eles estão fazendo culto doméstico. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. E aí eu explico como é o culto doméstico. E eles fizeram essa mesma pergunta. Eu não tenho pessoas evangélicas na minha casa, eles não querem participar. Como é que eu faço? Digo, faço. Essas pessoas ficam onde? Ficam no quarto, elas não estão escutando. O evangelho está sendo pregado naquela casa. Você não deve desprezar o poder do evangelho. Ele pode transformar essas pessoas e trazer muita graça ao coração dessas pessoas. Mas também, Alisson, as pessoas vão dizer que não sabe conduzir culto doméstico. A gente vai ver muito isso. Mas, Alisson, eu não consigo fazer culto doméstico porque eu não sei conduzir. Eu não sei pregar, eu não sei ler a palavra de Deus ou coisa desse tipo. Eu não sei louvar, eu sou totalmente desentoado. As pessoas vão dar várias desculpas. Bom, eu diria algumas coisas para você. Se você não sabe trazer uma reflexão, mas você sabe ler, leia a palavra de Deus. Sistematicamente, continuamente, leia e vigie nessa leitura. Começa a ler. Se você não entendeu, pergunte às pessoas. Pergunte ao seu dirigente, pergunte ao seu pastor, pergunte se você tem alguma dúvida. Ore a Deus e peça direção a Ele, para que Ele lhe direcione para esses atos espirituais dentro da sua casa. Veja bons vídeos. No YouTube tem uma porrada de vídeo falando sobre culto doméstico. Você não tem desculpa. Eu estou aqui correndo atrás de você. Você está dizendo que não tem condições de fazer culto doméstico. Eu estou correndo atrás de você, dizendo que você tem como fazer. Veja bons vídeos. Vá para as redes sociais. Leia bons artigos sobre culto doméstico. Eles serão extremamente instrutivos. Você não tem desculpa nenhuma de não deixar de fazer. A última eu não sei ler. Ninguém na minha casa sabe ler. Então como é que eu posso fazer culto doméstico? Sabe orar? Sei, orar eu sei. Sabe cantar? Sei, cantar eu sei. A gente coloca assim na televisão, sabe cantar. Ok, peça para o seu pastor, para o seu dirigente, colocar uma reflexão no seu celular. E aí você ora
Você canta, e aí como você não sabe ler e você não sabe pregar, aí você escuta essa reflexão de 10 minutos do pastor ou do dirigente. Você já fez o culto doméstico. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Só uma dica aqui, Anderson. Nós disponibilizamos para os irmãos da nossa congregação uma liturgia passo a passo. Mas, se não me engano, são 7 passos. Entendeu? Já o culto pronto, a liturgia pronta, é só ir lendo ali e seguindo. Entendeu? A oração, até os pedidos de oração, a gente colocou, tem na liturgia, até os pedidos de oração, né? Que eles podem estar apresentando no culto, o momento de louvor, 2 cânticos, depois mais um cântico, a leitura bíblica, tem até os textos lá que pode ser lido, o texto que lembra a convocação do Senhor para o culto. Então, tudo discriminadozinho ali, pronto. Semana passada eu visitei uma família e eu, conversando com essa família, apresentei para eles essa liturgia, expliquei lá, foi muito, muito fácil. E mais uma dica que a gente falou no vídeo anterior que gravamos com o pastor Thomas, o tema do vídeo é como incluir a criança no culto doméstico. Você pode acessar aí no canal da nossa igreja, tem esse bate-papo. Às vezes o pai de família, ele não tem, como você falou, não tem é acanhado demais para ler, não tem facilidade de lidar com o texto bíblico, de pregar, de falar alguma coisa, ou às vezes é muito tímido para falar para a família, para os filhos. Então, assim, uma boa dica é fazer uso do catecismo, como você citou. E aí eu vou pegar a fala do pastor Thomas, do outro vídeo. Quando você usa o catecismo, você não está somente doutrinando os seus filhos que estão ali no culto. Você está doutrinando a si mesmo, está doutrinando a sua esposa, está doutrinando toda a sua família. Porque o catecismo, ele vai seguindo uma progressividade ali nos temas, né? E aí você vai passar por várias doutrinas. Então, de fato, não tem desculpa, né, para que o cristão não faça o culto doméstico. Para encerrar, só mais uma pergunta para a gente encerrar. Quais devem ser as motivações em promover o culto doméstico? Ok. Aqui nós temos muitas, né? Primeiro, o bem-estar da minha casa. Essa é a primeira razão. O bem-estar da minha casa para que Deus use os meios de graça para salvar os meus filhos. Filho de crente não é crente. Eles precisam ouvir o evangelho. Precisa pregar o evangelho para os nossos filhos. Então, a motivação é o bem-estar espiritual da minha casa. Segundo, a motivação é de Deus promover a ajuda às minhas famílias em tempos de aflições e de doença. Perceba, nós estamos tratando desse assunto que não é um assunto novo. Talvez para você que está nos escutando seja um assunto novo e seja algo que você nunca ouviu. Mas, por exemplo, nós citamos vários textos aqui. Os puritanos faziam isso, né? Eles oravam em família, e por isso que promoveram vários catecismos e coisas desse tipo. Então, quando você promove esse culto na sua casa, você está rogando a ajuda do Eterno, né, para a sua família em tempos de aflições. Às vezes porque a família não sabe lidar com muitas tensões que estão acontecendo na sua casa. Perceba, nós estamos vivendo uma época de crises de ansiedade. Alguns estudiosos vão dizer que esse é o mal do século. O mal do século. Mas como resolver isso? Como eu posso resolver essas tensões que é fruto do contexto que nós estamos vivendo? Encharcando a nossa família com doutrina e com a preciosidade do Evangelho e dos atos redentores de Deus no nosso coração. Então, em momento de aflição, eu devo me refugiar nos meios de graça que é cultivado dentro da minha casa, dentro do seio da minha casa, em momentos de doença. Ou seja, é algo extremamente importante. O culto doméstico é importante. A motivação do culto doméstico deve fazer lares mais felizes para viver. Há lares que estão destruídos porque não estão sendo governados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Lares, quando você cultiva o culto doméstico na sua casa, você está tornando o seu lar mais harmonioso, mais santo,
Você está fazendo com que sua família honre a Deus de forma individual e coletiva. Você vai ver os seus filhos indo para o quarto secreto. Você vai ver os seus filhos lendo a Bíblia sozinho. Isso é fruto de uma vida piedosa dentro do lar. Dentro do lar. Por isso eu entendo, Alisson, que o culto doméstico, ele traz paz, ele edifica a igreja, porque uma família bem estruturada e uma família forte é uma igreja forte. Uma família fraca pressupõe uma igreja fraca. Então o culto doméstico, ele não só edifica a família, ele edifica a igreja, ele edifica um coletivo. Portanto, a minha oração é que o Senhor, de alguma forma, pegue todas essas informações que a gente conversou aqui sobre algo extremamente imprescindível para a nossa família e aplique para o nosso coração. Que o Espírito Santo nos convença de que isso é algo extremamente importante para a saúde da igreja e para a vida da sua família. Então, minha oração é que Deus lhe ajude a fazer esse tipo de atos solenes dentro da sua casa como algo constante e benéfico para a sua fé. Amém. Vamos indicar aqui você tem algum livro para indicar para os irmãos que estão nos assistindo? Pode ter interesse de se aprofundar mais no assunto, conhecer mais sobre o assunto. Você tem algum livro? Eu lembrei que eu tenho, acho que eu estou aqui com... citei o Catecismo. Pronto, esse aí seria um que eu ia citar, você pode citar esse. Está aqui o Catecismo. Eu pretendo até gravar aqui algum bate-papo, algum vídeo, falando um pouco sobre esse catecismo. Esse catecismo é o que eu uso aqui na minha casa, com a minha família, com meu filho. Tá aqui, ó, discipulando os nossos filhos na fé reformada. Aqui são 3 catecismos para crianças e pré-adolescentes. Só não sei falar o nome do autor. Everton Tokachik. Esse catecismo eu comprei na editora 5 Pontos. Se não me falha a memória, depois a gente pode até colocar lá o link dessa editora para você adquirir. Muito bom. São 3 catecismos aqui. E você pode ir estudando com a sua família de um em um. Vocês pegam o primeiro, as perguntas são mais sintéticas, são mais simples. O segundo são perguntas com respostas mais detalhadas. E o terceiro também. Então, é um material que você pode adquirir e você pode usar no culto doméstico com a sua família. Você vai aprender a palavra de Deus e você vai estar ensinando a sua família, doutrinando ela na palavra do Senhor. Ok? Antes vai indicar algum? Pronto, eu indicaria 2 para vocês. Eu não estou com um aqui, o outro eu estou aqui, mas esse aqui que eu vou indicar não está aqui. Mas ele está disponível na editora da Fiel, o e-book dele. Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. É um livro muito bom, muito bom. Uma leitura fácil, espetacular, vai instruir você. É do Jerry Marcelino, o autor desse livro. Então é um livro muito bom. E esse aqui, como diz o Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida sem ler esse livro. É Adoração no Lar, do Joel Bick. Eu particularmente gosto muito das leituras dos livros e das obras do Joel Bick. Esse livro aqui é espetacular, muito bom. Ele parte para a prática, né? Ele vai colocar de forma prática, como você deve executar o culto doméstico dentro da sua casa. E um livro muito fácil de ler. Em uma sentada você lê ele. Em uma sentada. É muito rápido, uma leitura fácil. Então eu indicaria esses 2 livros para a sua leitura, para lhe ajudar também na construção do culto doméstico. Bom, espero que esse vídeo possa ter ajudado você em alguma forma. Pense, reflita sobre o tema que nós discutimos aqui nesse nosso bate-papo. Procure adquirir esses materiais que foi indicado, leia sobre o assunto e, sobretudo, realize o culto doméstico. Reúna sua família para o culto, marque, se você não pode fazer todo dia, veja quantos dias você pode fazer na semana. Sente com a sua família, fale para a sua família da importância daquilo que você aprendeu nesse bate-papo e coloque em prática.
isso vai ser muito rico para a sua vida espiritual e para a vida espiritual de toda a sua família. Espero que Deus te abençoe. Nós nos encontramos nos nossos próximos vídeos. Até mais. Deus abençoe.